Como dizer em alemão? Você tá com CC. Ou, por exemplo, fale direito comigo. Ou, foi só impressão sua, relaxa, tá de boa. Então, a gente vai aprender hoje aqui, a gente na verdade vai revisar, né, aquilo que foi postado nos últimos 7 dias. Então, isso aqui é um compilado do que vocês me perguntaram nos últimos 7 dias. Compilado das expressões que vocês precisam saber em alemão, porque vocês já falam isso em português e querem falar muito em alemão. Semana número 13. Há 13 semanas a gente está trabalhando esse tema, fazendo essas revisões aí. Tudo beleza com vocês? Meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. E a primeira expressão que a gente vai revisar aqui, a primeira frase, é essa aqui, ó. Fale direito comigo. Vocês me perguntaram por quê. A pessoa que me perguntou falou o seguinte: como é que eu falo para um garçom mal educado, escroto, falar para ele falar direito comigo? Porque, poxa, cheguei no restaurante, mó tranquila, mó de boa, e aí o garçom me trata como se fosse um incômodo, como se eu fosse uma pedra no caminho, como se eu fosse aquela muriçoca no ouvido antes de dormir enchendo o saco. E aí, pô, tem muito garçom aqui que faz isso. No Brasil, eu sinto que é diferente, porque ali parece que no Brasil as pessoas têm mais vontade de vender as coisas. Eles querem, às vezes enche até o saco, né? De tanto te oferecer e etc, etc. Aqui é o oposto. Aqui, na verdade, você entra nas lojas e parece um marasmo, ninguém te atende direito, atende com má vontade. E claro que tem garçom que é educado, mas tem muitos aqui que são mal educados, que são ríspidos. E aí percebe que você é estrangeiro, que seu alemão não é muito bom, aí quer montar em cima. E aí é importante que você, ao se deparar com um garçom desse, que te trata mal, que fica com impaciência, se falar com você de forma ríspida, é importante que você chegue para esse garçom e fale o seguinte: fale direito comigo. Fale direito. Olhe nos olhos do garçom e fale isso. Fale direito comigo. Mas como é que fala isso em alemão? Tem alguém que sabe como é que fala isso? Fale direito comigo. Tem uma frase feita. Na verdade, a aula inteira hoje será de várias frases feitas que a gente vai revisar. Então, a primeira é essa. Fale direito comigo. Como é que é em alemão isso? Já estou aqui já para postar na tela. Como é que é? Reden Sie ordentlich mit mir. Fale direito comigo. Que está na versão formal, né? Reden Sie ordentlich mit mir. Ravili, eu quero colocar um bitte. Eu quero, embora esteja no imperativo aí, eu quero colocar um bitte para soar mais educada. Como é que eu faço? Bota antes. Pode botar antes. Bitte, bitte reden Sie ordentlich mit mir. Simples assim. Não quero colocar por favor, não. Quero falar rasgado do jeito que tá aí. Pronto, pega do jeito que tá aqui e largue o doce para cima do garçom. Reden Sie ordentlich mit mir. Oi, Thay, beleza? Maravilha. E aí é importante você saber que mesmo que você não consiga falar isso aqui perfeitamente, é importante você se impor. Aprenda essa frase. Mesmo que não saia tudo perfeitinho, é importante você se impor. Mesmo que a pronúncia não saia 100%, mas pelo menos se você conseguir falar essa frase aqui, ela vai ser legal para você, beleza? Thay falou que acha difícil. Você ainda acha difícil porque você não teve um treinamento eficiente para te ajudar nisso, entende? Então, sempre é bom você lembrar disso, que por mais que hoje você ache que alguma coisa é difícil, é por causa da sua condição, seu momento atual. Está difícil para você hoje. Então, em vez de falar, nossa, é difícil, pense o seguinte: ó, está difícil para mim. Pense dessa forma, beleza? Próxima situação. Imagine só que você está lá sentado no avião, você vai para o Brasil de férias, senta no avião, naquela poltrona ali da janela, você está lá de boa, fala, pô, vou ter uma viagem tranquila, baixei meus filmes já aqui pro celular, tô de barriga cheia, já fui ao banheiro, tô em paz, poxa, meditei, eu tô aqui de boa, tem uma playlist maravilhosa para ouvir também, tem um livro para ler no Kindle, e você tá esperando ter uma viagem tranquila, apesar de um pouco longa. Quando pensa que não, senta o gambá do teu lado e te prende ali no canto daquela janela ali. Aí você fala, puta que pariu, não é possível. E aí o que é que você faz? Vou fazer o seguinte, vou respirar só pela boca aqui agora, para ver se eu dou conta. Você fica respirando pela boca durante um tempo ali, durante uns 4 minutos,
Só que você dá um vacilo e acaba respirando pelo nariz e vem aquela nhaca miserável. Você fala, puta que pariu, eu tenho que mudar de lugar aqui e tal. Aí você esbugala o olho ali atrás de alguma aeromoça ali. Você vê a aeromoça, pede licença, vai lá conversar com a aeromoça para trocar de lugar. E aí? Só que na hora de você conversar com a aeromoça para perguntar se você pode trocar de lugar, o avião ainda está na Alemanha e você precisa falar em alemão. Em inglês você não sabe. Você precisa falar em alemão. E agora? Como é que você fala como é que você pede para trocar de lugar? Vou te ajudar com isso agora. Presta atenção. Ó, a palavra-chave da pergunta aqui é a palavra Sitzplatz. Sitzplatz significa o seu assento. Sitzplatz, assento. É a palavra-chave na pergunta. A outra palavra-chave, obviamente, é o verbo, né? É o verbo mudar. Você quer fazer aquela mudança mesmo ali, eventualmente oficial, a pessoa entra ali no site, ela vai olhar se tem algum outro local vago, etc., que não teve venda. Então, um outro verbo que a gente pode usar aqui é o verbo ändern. Ändern, que é mudar. E a pergunta completa, você pode falar assim. Kann ich bitte meinen Sitzplatz ändern? Então, eu posso, por favor, mudar meu assento? Sitzplatz, assento. Daí, obviamente, você vai ter que justificar. Porque a aeromoça vai olhar para você e falar assim, tá, mas por quê? E agora você vai ter que falar que do seu lado tem um cara fedorento. Falar isso em alemão. E a frase que você pode usar é essa aqui, ó. Der Mann neben mir, o homem ao meu lado, stinkt. Então esse verbo aqui, stinkt, já está embutido nesse verbo que é algo fedorento, tá? Riechen, que seria cheirar, pode ser algo fedorento, pode ser algo cheiroso, é um verbo mais neutro. Agora o verbo stinken já é um verbo, não é neutro. Ele tem já essa conotação negativa de que feder, o verbo feder, pronto. Então, der Mann neben mir, fede, sehr stark. Então, tá muito fedido, né? Tá muito fedido. O cara tá ali com aquele cheiro mesmo horrível, 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 horrível. Sabe, de mijo, ou de, sei lá, alguma coisa bem negativa. Mas beleza. Agora é o seguinte, se essa pessoa ao seu lado, fedorenta desse jeito, fosse seu colega de trabalho, ou seu chefe, o que é que você faria? O que é que você faria nessa situação? A próxima pergunta que me fizeram foi a seguinte, porra, Willi, volta e meia eu ouço a frase Es ist soweit, em alemão, e recentemente eu vi num contexto em que eu estava ali tendo um neném, tendo um bebê, e antes de ter o bebê, o médico, eu estava ali suando frio, mãos tremendo, coração batendo na boca, ali na sala de parto, o médico virou para mim e falou, Es ist soweit. Que diacho que significa isso? Nesse momento tão ali importante para minha vida, ele olhou para mim e falou isso, Es ist soweit. O que é que significa isso? Olha só, essa frase alemã, você não precisa traduzir ela literalmente, ela não tem a ver com horário, mas os nativos alemães, enfim, suíços também eventualmente vão usar isso, né, e tal, mas quem fala alemão usa essa frase no sentido de que acabou a espera acabou, e agora vai começar algo que estava sendo muito esperado. Pode ser um show, pode ser um grande festival, pode ser um parto, pode ser uma grande partida de futebol, a final da Copa do Mundo, pode ser, por exemplo, quem é de São Paulo, as eleições de São Paulo, que eu acho que está pegando fogo as eleições de São Paulo. Então, um momento muito esperado. Quando tiver ali, perto de acontecer esse momento, chegou o momento de acontecer ali, no caso das eleições de São Paulo, parece que é dia 6, né? 6 de outubro. Então, no dia 6 de outubro, você que é de São Paulo, você pode acordar e falar assim, Es ist soweit. Ou seja, chegou a hora. Muito massa essa frase, né? Eu gosto muito dela. Es ist soweit. E eu vou te falar onde é que eu mais ouvi essa frase no meu primeiro ano de Alemanha. Quando eu mudei pra cá, eu fazia muito show em festival de forró. Eu canto, toco violão e tal. Eu fazia muito show em festival de forró. E eu lembro de sempre estar com a galera ali dentro do carro, indo pro festival.
E as alemãs falavam assim dentro do carro, es ist soweit, e tal. E eu ficava tentando entender aquilo, falei, caramba, puxa, eu senti, assim, claro que dentro do contexto você acaba pegando mais ou menos ali o que é, percebi que elas estavam com expectativa de alguma coisa, e elas falavam isso ali no primeiro dia de festival, antes a gente indo pra festa. E aí, de novo, no mês seguinte tinha um outro festival, uma outra festa, e elas repetiam a mesma frase e tal, es ist soweit. E aí eu queria uma tradução para o português, só que eu ainda não conseguia encontrar. Eu falei, caramba, o que é que a gente falaria em português aqui? Em português a gente falaria... Sabe, eu não tinha entendido exatamente o que era isso. Hoje em dia, obviamente, eu sei o que é. Tem um sentido de chegou a hora. Chegou a hora. Essa tradução é massa para essa frase, beleza? Então, é isso. Próxima pergunta que vocês me fizeram ao longo da semana foi a seguinte. DR com marido alemão. O que é que aconteceu? Você tá lá concentrada, quietinha, fazendo suas coisas, e aí de repente teu marido alemão aparece, ele te interrompe, e aí você responde meio rápido, só que você não tava puta com nada não, você só responde meio rápido para ele te liberar logo e você continuar fazendo suas coisas. A noite cai, o frio desce, e pei! Antes de dormir, ele começa um ADR e você tá morrendo de sono. E aí ele começa, amor, eu senti que você tá muito brava comigo, o que é que eu fiz? Como se fosse o fim do mundo, né? E aí você respira fundo e percebe que ele entendeu tudo errado, você não tava puta com o cara, você só tava ali concentrada mais cedo, querendo trabalhar, ele te interrompeu, você respondeu rápido e é isso. E aí qual é a frase que você pode usar para suavizar esse drama? Você vai falar para ele, amor, aí você passa a mão no rosto dele e fala, foi só impressão sua. Só que ele é alemão e vocês conversam em alemão, então você precisa dessa frase. Foi só impressão sua. Então bora para essa frase agora. Vocês estão anotando aí? Espero que sim. Tony tá rachando. Ó, es war nur dein Eindruck. Então foi só impressão sua. Vá anotando aí, porque aqui é só frase paulada, só coisa que vocês perguntaram, que vocês querem falar. Vou provar para você com a próxima. Imagine só que você... não, preciso falar uma coisa antes. Uma coisa bem importante, olha só. Eu recebi a seguinte pergunta. Eu preciso aprender alemão, mas não estudo. E eu sou muito curioso em relação a isso, né? Essa coisa de motivação. Por que a gente tem um objetivo... E por que a maioria não consegue chegar naquele objetivo e uma minoria consegue? Qual é a diferença de quem consegue chegar num grande objetivo, que alcança grandes coisas, para quem não consegue? E aí muita gente, quem não consegue, acredita assim, essa pessoa consegue é porque tem dinheiro, a vida é muito fácil. Ou então, não, consegue é porque é uma pessoa disciplinada. Aí acha que a pessoa ela nasceu disciplinada. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu vim de família pobre, vim de bairro pobre e com muita crença errada. Com muita descrença, com muita crença errada em relação a quem consegue, quem tem dinheiro, coisa nesse sentido. E a vida me mostrou que toda vez que eu assumia a responsabilidade pelas minhas escolhas, toda vez que eu tinha uma meta e eu corria atrás para atingir aquilo e conseguia, eu percebia, caramba, dependeu só de mim, velho. Claro que tem as emoções envolvidas, claro que dinheiro ajuda, te dá mais possibilidade, mas não impede. Facilita, mas não impede. Porque lá atrás eu não tinha dinheiro nenhum, e eu mudei para Belo Horizonte para estudar Direito, e tava morando ali no perrengue, trabalhando o dia inteiro, ganhando pouco e tal, não sei o que, e aí consegui algumas coisas lá, passar num concurso, ganhar relativamente bem e tal. Quando eu decidi mudar para a Alemanha, comecei aqui do zero, fui correndo atrás, também tinha muita dúvida se eu ia conseguir falar em alemão, conseguir aprender o idioma para começar o mestrado em Direito. Corri atrás, consegui. Então hoje eu olho para trás e penso, caramba, foi muito difícil para mim, justamente porque eu não teve um apoio familiar, não tive um apoio familiar nem emocional nem financeiro. Então eu tive que ler livro de psicologia, tive que me conhecer mais, tive que tentar entender como é que funciona essa questão de conquista, por que fulano conseguiu e tal. E aí eu fui ler sobre disciplina, sobre motivação, sobre
essa coisa da conscienciosidade, sobre autorresponsabilidade. E aí o que acontece? Se você é uma pessoa ali saudável, não tem um problema muito grave no seu cérebro, você consegue aprender o que você quiser. E aí, muita gente precisa aprender alemão, mas não está estudando. Sabe o que acontece muitas vezes também? A pessoa ela empurra com a barriga, porque no fundo ela ainda tem uma saída. Por que muita gente fica empurrando alemão com a barriga? Você vai olhar a realidade da pessoa, ela está se virando em inglês. Ou então ela está até se virando em alemão, mas usando mímica. Aí ela se fecha, ela só fala em alemão quando não tem mais possibilidade. Então ela vive uma vida completamente limitada, vive numa bolha, e ela fala, cara, só vou resolver em alemão aqui quando não tiver jeito. Mas o quanto ela puder empurrar, ela vai empurrando. Toma aqui, pede para alguém um favorzinho para alguém resolver, pede para o marido ou para a esposa resolver. E quando não tem jeito, ela fala o alemão mequetrefe e vai usando mímica. Por quê? Porque ela ainda tem uma saída. Qual a saída que ela tem? Ou o marido sustenta, ou se for o oposto, é a mulher que sustenta o cara, e o cara tá com preguiça. Ou porque tá se virando no inglês de alguma forma, ou porque o alemão que tem mequetrefe tá dando para resolver ali aos troncos e barrancos. E a pessoa tá pensando o seguinte, tá indo, eu vou indo aqui e tudo mais. Agora, o que é que faz a pessoa arregaçar as mangas e fazer acontecer? É quando realmente ela chega num ponto onde não tem mais escolha. Ravine, mas beleza, eu entendi. Por que essa galera faz isso então, velho? Por que eu faço isso? Eu fico empurrando com a barriga. É porque o nosso cérebro é uma máquina de economizar energia. O cérebro ele já é programado para permanecer, não para mudar. Já é uma programação do cérebro. Já no piloto automático, você vai querer permanecer, não mudar. O seu normal já é esse. O seu normal já é esse. Por quê? Porque lá atrás, na savana africana, por milhares e milhares e milhares de anos, a gente tinha que economizar energia para sobreviver. A comida era escassa, tudo era muito perigoso. A gente tinha que economizar energia o tempo inteiro. Então o cérebro ele tem preguiça de produzir conteúdo, de pensar, de refletir bastante, de produzir material. Por que é extremamente cansativo falar e escrever em alemão? Porque é muito mais fácil ouvir alemão, ler em alemão, e é muito mais difícil produzir conteúdo. Produzir conteúdo gasta energia miserável do cérebro. E no piloto automático, você não quer gastar essa energia. Ravira, eu já entendi. Então o cérebro, ele quer economizar energia, já entendi, ele já é programado para isso. Então você está me dizendo o seguinte, que para eu aprender, quais são as saídas que eu tenho? Uma saída que você tem é entender como o cérebro funciona, entender que é uma máquina que quer economizar energia, e você fala assim, cara, já que meu cérebro ele quer avacalhar a parada para mim, eu vou gastar energia para aprender então. Vou entender que exige esforço e vou correr atrás e entender que esse esforço é natural. Vou me esforçar, beleza. Aí ponto para você que se joga e se esforça todo santo dia. Mas para as pessoas que não querem se esforçar, elas têm preguiça, tem que acontecer uma coisa muito grave, e obviamente não estou desejando nada de negativo para ninguém, pelo amor de Deus, mas tem que acontecer uma coisa bem puxada na vida da pessoa para ela falar assim, eita, fudeu, ou eu agora aprendo esse negócio, ou minha vida vai virar uma merda aqui. E quando é que isso acontece? Para as pessoas que não têm oportunidades. Tem gente que nesse exato momento, o visto dela vai vencer daqui a 3 meses, e ela só consegue permanecer na Alemanha se ela mostrar um certificado, por exemplo, ou se ela conseguir matricular no Ausbildung, por exemplo, ou na universidade. Para isso ela precisa do alemão. Então tem gente que hoje, nesse exato momento em que nós estamos aqui, a pessoa está com a corda no pescoço, se dedicando pra caramba, mas por quê? Porque não tem mais escolha. Mas se você olhar para o passado dela, ela passou os últimos 2 anos empurrando o alemão com a barriga. E agora ela está no desespero. Por quê? O que é que aconteceu? Não tem mais escolha. Chegou num ponto onde não tem mais escolha. É tipo o fumante. Aquele fumante que passa a vida inteira fumando e falando, se eu quiser eu paro, tá de boa. Não, isso aqui, fulano, meu avô fumou até 92 anos e não morreu, nem morreu disso, morreu de outra coisa, que não sei o que e tal. Então vive com aquele, pega aquele exemplo do avô, generaliza
e fala, se eu quiser eu paro. Um belo dia, o cara pega uma tuberculose miserável, fica perto de morrer, vai para o hospital, fica internado, quando vai fazer o exame no cara, tem um buraco preto ali, no bem grave, no pulmão, e o médico fala, você provavelmente vai bater as botas, mas a gente vai tentar aqui resolver sua situação, mas é o seguinte, você está proibido de fumar, se você fumar, você vai morrer, e bem breve, você vai bater as botas bem breve se você continuar fumando. O cara pega o raio-x, pega a conversa com o médico e fala assim, meu Deus do céu, mais nunca vou encostar no cigarro. O cara mais nunca encostou no cigarro. Por que ele mais nunca encostou, sendo que ele fumou a vida inteira, falou que parava quando ele quisesse, e ele falou que o avô fumou até 92 anos e nem morreu disso, então para que ele vai parar? Só que ele parou, depois de uma situação muito grave. Então, você acha que vale a pena você esperar que sua situação na Alemanha ela fique nesse estágio de gravidade para você decidir estudar alemão? Você não acha que você estudar em cima da hora vai te custar caro demais? Estresse, cabelo caindo de estresse, coceira no corpo, por alguma reação alérgica envolvendo ansiedade, etc. Não vale a pena. Então é muito melhor você, nos tempos de paz, se preparar para os tempos de guerra. É assim que você deve pensar. Então é isso. Para as pessoas mais preguiçosas, que estão na zona de conforto, a vida nem está tão boa assim, mas o que é que acontece? A dor de ela permanecer na cabeça dela ainda é uma dor mais tolerável. Ela fala assim, não, a dor de permanecer aqui tá de boa. Tá ruim, mas tá levando aqui, tá de boa. Para ela mudar, a dor de permanecer tem que ser maior do que a dor de mudar. Então, se a dor de ela permanecer onde ela tá for maior do que a dor de mudar, ela vai falar, não, então vou mudar, porque a dor de mudar tá menor. Vou mudar, sacou? Então, é isso. É só uma reflexão para você dar uma olhadinha na sua vida. E, velho, estudar alemão no mundo de hoje, inclusive, com muita ferramenta, tem muito curso, muito treinamento com bom custo-benefício e etc. Então, velho, tá muito mais fácil. Por exemplo, quando eu comecei a estudar alemão, sabe essas coisas que eu passo para vocês aí? Inclusive eu tô passando na live de hoje, né? Expressões do dia a dia e tudo mais. Na minha época não tinha ninguém que ensinava isso. Ah, eu quero aprender a falar em alemão, como é que fala? Amiga, essa roupa não te valorizou. Foi só impressão sua. Não sei o que. Eu não tinha ninguém para me ensinar isso. Então hoje em dia as coisas estão mais fáceis para você, beleza? Bora continuar? Então beleza, a próxima pergunta que vocês me fizeram é a seguinte. Ravili, como é que eu chego para uma amiga minha sem ofender e eu falo que a roupa não valorizou ela? Eu quero dar um conselhozinho ali e tal, e falar que a roupa não valorizou, principalmente porque ela pediu minha opinião. Beleza. E aí é o seguinte, se você não quiser chegar para sua amiga e dizer que a roupa ficou horrível, embora essa seja sua opinião, mas você quer realmente falar de boa e ainda fortalecer a amizade que você está dando um feedback, você pode falar o seguinte, amiga, eu acho que tem coisas que ficam melhor em você. Então vocês estão na loja ali. Você pode chegar para sua amiga e falar isso em alemão, ó. Ich glaube, es gibt andere Sachen, die dir besser stehen. Valeu, grande Lucas. Tamo junto. Ich glaube, es gibt andere Sachen, die dir besser stehen. O que é isso? Eu acho que há outras coisas de dia besser stehen que ficam melhor em você. Aqui é aquele você falando de uma maneira mais elegante, embora sincera, só que ali sem falar que ficou horrível, né? Sem falar que ficou horrível. Agora, sua amiga, ela é um pouquinho dramática. Ô, amiga, você tá dizendo que... Você achou feio, amiga, esse vestido aqui? Aí você fala, meu Deus do céu. Aí você fala, nee, es ist nicht schlecht. Aber du kannst was noch Besseres finden. O que é isso? Não, amiga, não tá ruim, mas você consegue achar algo ainda melhor. Você consegue achar algo ainda melhor. Não, Raviri, eu não sou dessas, não. Minha amiga, ela já sabe que eu falo rasgado, que eu sou sincera. Eu quero falar abertamente. Amiga, isso não fica tão bem em você. Ou não fica tão bom em você. Como é que eu falo assim mais diretão? Essa frase aqui, ó.
Das steht dir nicht so gut. So você pode tirar, se você quiser ser ainda mais, como é que eu vou dizer? Quando você bota o so, fica assim, ó. Isso não fica tão bom em você. Se você tira o so, fica mais direto. Isso não fica bom em você. Isso não fica bom em você. Então, com o so, fica daquela atenuada, entendeu? Das steht dir nicht so gut. Isso não fica tão bom em você. Aquela roupa, né? Se você tirar o so, fica mais direto. Das steht dir nicht gut. Então, isso não fica bom em você. Ravili, mas você falou das. Eu posso citar a coisa, se for a saia, se for uma barba do meu marido que eu tô falando, se for uma camisa, pode falar. Das Kleid, né, a saia, steht dir nicht so gut. A saia não fica, né, não fica boa. Dieses Kleid steht dir nicht so, a saia não, o vestido. Steht dir nicht so gut. Não fica tão bom em você, beleza? Show de bola. Olha só. Agora, a próxima frase que a gente vai aprender é como é que fala em alemão assim, ó. Ficar dando murro em ponta de faca. Ficar dando murro em ponta de faca. Você costuma dar murro em ponta de faca para situações ou você é mais pragmático e já... Olha, não, já percebo que não tá dando certo, eu vazo fora. Como é que você é? Antigamente eu cometi um vacilo. Eu costumava... Eu não tô gostando da situação, mas eu tava ali ou pegando a situação para analisar ela e pensando que haveria possibilidade ou da pessoa mudar ou da situação mudar. Eu tava ali, não tava gostando, mas eu tava ali, de repente eu me acostumo. Deixa eu ver se é o problema comigo, se é da situação, se é da pessoa, que não sei o que. Hoje em dia... Hoje é porque a gente vai vivendo também, a gente vai tendo repertório comportamental, vai tendo vivência, né? Hoje em dia, velho, na moral, rapaz, o Guegueu tá esperto, hein? Hoje em dia, a situação, ela dá um indício, eu já, tô fora. Mit dem Kopf durch. Então, não sei se você chegou a anotar, Guegueu, dos posts, né, e tal, mas tá faltando besteirinha aí, né? Mit dem Kopf durch die Wand rennen. Faltou só o artigo, né? Die Wand. E W maiúsculo no Wand, que é a parede, né? Que é substantivo. Então, bater a cabeça contra a parede, né? Que nada mais é do que a gente fala em português, dar murro em ponta de faca. Em alemão, se você quiser falar assim, velho, não adianta dar murro em ponta de faca. Então, a expressão, pegando aí o que Guegueu colocou, a expressão é mit dem Kopf, então com a cabeça, durch die Wand rennen. Então, com a cabeça, né, correr pela parede. Não é bem esse sentido, né, embora mais literalmente seja isso, mas o sentido é mais bater com a cabeça na parede, tá? Como é que você pode usar isso numa frase? Você vai falar uma coisa que você fala em português. Já deve ter falado isso em português, inclusive, né? Algo do tipo, não adianta dar murro em ponta de faca. Como é que fala em alemão? Não adianta dar murro em ponta de faca. Es bringt nichts, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Não adianta. Es bringt nichts. Não adianta. E o restante? Dar murro em ponta de faca. Mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Não adianta dar murro em ponta de faca. Agora, supondo que você vai aconselhar uma amiga. Você fala, então, amiga, às vezes é melhor ceder do que dar murro em ponta de faca. Tá? Melhor, às vezes, ceder no sentido de deixa aquilo passar, né? Cede aí, do que ficar dando murro em ponta de faca. Ou mesmo desistir também daria, né? Nesse caso aqui, eu usei o verbo ceder. Manchmal, às vezes, muss man nachgeben. Então, às vezes é melhor ceder, anstatt, então, do que, né? Do que mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Às vezes é melhor ceder do que dar murro em ponta de faca.
Próxima situação que a gente tem aqui, que vocês me perguntaram, foi... Essa pergunta foi massa. A pergunta foi a seguinte: me embanando todinha para ser educada em grupo. Chegar de manhã ali numa sala, todo mundo já chegou, cheguei um pouquinho atrasada, e eu quero falar assim, bom dia a todos. Esse a todos é um terror. Como é que fala em alemão? Bom dia a todos. Existem várias formas de falar isso em alemão. Mas eu percebo que muita gente erra quando vai falar bom dia a todos, erra besteirinha, vai errando declinação e tudo mais. Então eu vou mostrar para vocês algumas formas de falar isso. A primeira que eu vou mostrar é assim, é muito usada, mas é usada a rodo em alemão. Você deve ter ouvido, inclusive, possivelmente você fala assim em alemão. Isso aqui é muito comum, é muito usado, tá? Então, bom dia, né? Então, vamos pro bom dia aqui. Primeiro, muito usado é Guten Morgen zusammen. Isso aqui é muito usado. A rodo, rodo, rodo. Então, Guten Morgen zusammen. Ravili, qual a tradução desse troço aí? Bom dia, todos juntos. Uma tradução possível é essa. Bom dia, todos juntos. Em português a gente não falaria assim, né? Mas em alemão é super normal. Guten Morgen zusammen. Né? Ravili, mas eu quero falar assim, ó. Bom dia a todos. Não tem isso, não? Parecido com português? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Tem isso? Tem algo mais literal, que é isso aqui, ó. Guten Morgen an alle. A todos. Bom dia a todos. Guten Morgen an alle. Bom dia a todos. Fechou? O que é que temos ainda? Guten Morgen euch allen. Aqui seria assim, a tradução próxima seria bom dia a todos vocês. Guten Morgen euch allen. Velho, o que é que eu recomendo? Eu sei que quando você... eu vou te passando várias possibilidades, pode ser que você fique assim, poxa, velho, tem várias possibilidades, eu queria só uma. Porque no meu começo, eu ficava agoniado. Então, tava ali perguntando para alguém, algum nativo, sobre alguma coisa, o nativo dava uns 5 exemplos. Aí eu ficava meio irritado assim, eu falava, não, eu só preciso de um. Pô, só preciso de um, velho. Tu falou 5 aí, pelo amor de Deus. Eu ficava irritado porque eu queria que a pessoa entendesse qual é o sofrimento de quem está aprendendo. Então eu sei o sofrimento de quem está aprendendo. E eu sei que eu trouxe várias possibilidades aqui para ajudar, para aumentar seu repertório, para aumentar seu vocabulário. Mas se você quiser ficar com uma opção apenas, fica com a primeira, tá? Ravili, eu quero falar bom dia a todos em alemão. Anota essa aqui e usa para sempre. Guten Morgen zusammen. Pronto. Mas quem tem curiosidade, quer falar um monte de coisa, tá aí mais opções. Guten Morgen an alle. Temos aqui Guten Morgen euch allen. Não esqueça do N no final aqui, a declinação já mudou, tá? Declinação no dativo. Então, bom dia a todos vocês. Temos o que aqui ainda? Que alguém comentou isso aqui, ó, tá certo. Guten Morgen alle zusammen. Então, dá também. Dá também. Dá para o que Isabel colocou, dá também, claro, né? Guten Morgen, Leute. Bom dia, galera. Dá também. Mas é porque aqui na pergunta que a pessoa fez, ela queria saber como é que falasse esse a todos, né? Bom dia a todos. Por isso que eu não coloquei galera, bom dia, pessoal. Eu eliminei porque eu quis responder bem o que a pessoa perguntou mesmo, que é o tal do a todos. Bom dia a todos, né? Fechou? O que é que a gente tem aqui agora de dúvida? Vocês são a onda, olha a pergunta que vocês me fizeram. Como falar sem ofender? Você tá com CC. Você tá com essa subaqueira, tá miserável aí. Caatinga aí, tá daquele jeito. E é o seguinte, para você evitar treta desnecessária, às vezes a pessoa é muito sensível, né? Velho, eu não gosto de gente muito sensível, assim, que você fala, melindrosa, sabe? Você fala qualquer coisinha, a pessoa já se sente toda ofendida, tá? Calma, velho. Não aguenta um pouquinho de sinceridade? Claro que eu não sou um cara mal educado, etc, mas eu não gosto de gente que qualquer coisinha já fica todo já fica chorando, né? Ó, o Guiguinho tá esperto. Dein Deus lässt dich im Stich. Exatamente isso aí que eu ia falar agora. Teu desodorante tá te deixando na mão. Dein Deus lässt dich im Stich. Teu desodorante está te deixando na mão. Essa é uma forma de você falar
sem atacar a pessoa, sem ela se sentir muito atacada. Você tá botando a culpa em quê? No desodorante. Então você tirou aquela porrada emocional de cima da pessoa, jogou no restaurante. Agora imagine só que você, pô, tá toda animada para ir numa aula de dança, tal. Você chega lá na aula de dança, aí olha para um cara bonitão. Você fala assim: "Caralho, cara bonitão, não sei o que e tal". Quando um cara encosta em você e levanta o braço, velho. Porra, sobra aquela subaqueira miserável que sobe até uma nuvem verde no ar. Você fala assim: "Meu, o nariz ardeu, o olho ardeu". Você fala assim: "Meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui agora?". E aí você, se você quiser dar uma justificativa para você cancelar essa dança, você vai falar o seguinte: Tut mir leid. Perdão. Aber du stinkst nach Schweiß. Eu sei que tem gente que vai pensar que é porco. Não é porco não, tá? Suor. Então, tut mir leid. Perdão. Aber, mas, du stinkst. Mas você tá fedendo nach Schweiß. Fedendo a suor. Ravile, mas fedendo a suor é uma coisa, subaqueira é outra. Eu sei, mas em alemão dá pra falar isso no sentido de que a pessoa tá com subaqueira. Beleza? Então, a frase é: Tut mir leid, aber du stinkst nach Schweiß. Poxa, perdão, mas você tá fedendo a suor e tá englobando ali a subaqueira, obviamente, porque, pelo que eu andei pesquisando, no geral, de uma maneira geral, o suor não fede. O suor que fede é ali das entranhas ali, do sovaco e das partes íntimas, normalmente. Beleza? Na tua opinião, quem fede mais? O europeu ou o brasileiro? Quem que fede mais? O europeu ou o brasileiro? E lembrando que quem chegou do meio pro final, no final, hoje a gente aprendeu a falar em alemão. Como é que diz? Fala direito comigo, para você conseguir se impor em alemão. Outra coisa que a gente aprendeu hoje foi a dizer: posso, por favor, mudar de assento? Se você estiver ali no avião ou num trem e tem alguém te incomodando ali, alguém se senta do seu lado, ou tá fedendo, ou tá te incomodando, tá bêbado, sei lá, e você pede para mudar de assento, a gente aprendeu isso hoje. A gente aprendeu uma frase muito usada em alemão. Qual é o significado real de Es ist soweit? A gente aprendeu isso. A gente aprendeu hoje também a falar para alguém assim: você quer suavizar algum drama, suavizar alguma interpretação errada que alguém teve, você pode falar para a pessoa assim: velho, foi só uma impressão sua, relaxa aí, foi só uma impressão sua. E a gente aprendeu como é que fala isso em alemão, a falar isso em alemão. A gente aprendeu também a falar em alemão como é que você fala assim: ô amiga, essa roupa não te valoriza, né? Se dando um conselho para alguma amiga em relação à roupa. A gente aprendeu a falar em alemão como é que fala em alemão, né? Dar murro em ponta de faca. Cansei de dar murro em ponta de faca. Ou não adianta dar murro em ponta de faca. A gente aprendeu isso também. A gente aprendeu a dar bom dia a todos de várias formas diferentes. Pelo menos de 4 formas diferentes. E a gente acabou de aprender, por último, como é que fala para alguém que está com a suvaqueira ali. A dizer para essa pessoa que ela está com suvaqueira. Ou de uma forma menos direta, ou de uma forma mais direta. Beleza? Deixa eu ver o que é que vocês falaram em relação aí Leva mal não, mas eles fedem, os europeus. Geral falando que é os europeus. Ó. Do aula de capoeira tem um outro que não consigo chegar perto. Os europeus... Cadê? Todo mundo falando que é os europeus, né? Gi falando que é os europeus... Todo mundo falando que os europeus são gambás. Eu concordo, é isso mesmo. Teve uma alemã, no dia que eu postei isso, né? Explicando como é que fala em alemão isso e tal. Aí uma alemã postou assim: poxa, né? Obrigado que você aprendeu muita coisa com você e tal. Porque eu acho que ela aprende as coisas em português, né? Aprendo muita coisa com você e tal. Mas eu acho desnecessário estimular esse tipo de discussão. Porque pode gerar um preconceito generalizado, blá 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 e tal. Aí eu ia responder pra ela, depois eu pensei, velho, nossa, que preguiça. Porque aí tinha que justificar um monte de coisa. Ela é alemã, velho, nem brasileira ela é. E não tô falando isso com preconceito nenhum, eu tô falando o seguinte: nós brasileiros, a gente já sabe que eles fedem pra caramba. A gente já fala isso desde sempre. A gente se reúne e fala como é que é viver na Alemanha,
como é que é a vida aqui e tudo mais, a gente tá cansado de saber que eles, muitos deles, não todos, têm uma nhaca miserável. Que eles usam menos desodorante, que lá no Brasil a gente toma banho com mais frequência. É novidade para algum brasileiro, pelo amor de Deus, isso? Então você acha que quando eu posto uma pergunta dessa, na verdade e olha que eu nem coloquei minha opinião. Eu só falei o seguinte, cheguei no final do vídeo e falei, ó, na opinião de vocês, quem é que fede mais, o europeu ou o brasileiro? Aí na cabeça dela eu estava incitando um preconceito generalizado. Incitando, velho. Quem respondeu já tem uma opinião própria sobre isso. Você já tem sua opinião sobre isso. Você não vai mudar. Eu nem falei eu acho isso ou aquilo, eu te perguntei. E você vai falar o quê? A opinião que você já tem. E outra, a gente leva muito mais na esportiva. Para ela, por exemplo, ela já interpretou de uma maneira muito mais séria, né? Pode estar incitando tá enviesado, pode estar incitando algum preconceito e tudo mais. Já nós brasileiros, a gente vê isso muitas vezes com graça. A gente vê isso, a gente é mais leve, né? A gente dá risada com muito mais facilidade daquilo que é trágico. Porque é trágico uma pessoa fedorenta ali, que nem o Gueguinho da aula de capoeira. Tem um cara que ele falou que não consegue nem encostar. Então, às vezes o cara vai tirar dúvida de capoeira com ele, o cara dá um passo para perto dele e dá um passo para trás. O cara dá outro para ele e fica dando um passo para trás. E daqui a pouco tá os dois dançando ao redor ali do salão de capoeira, Gueguinho fugindo do cara e o cara atrás dele. Entendeu? Então, é isso. Vilma, mas no curso de alemão não tinha alemães. Os estrangeiros fedem muito também. Então, pensa europeus e estrangeiros juntos. Insuportável. Não, pois não é só alemão, né? É tipo, essa galera toda aí. Brasileiro, claro que tem muito brasileiro também, que não é asseado, não toma banho, e etc. Porrada, óbvio. Mas de uma maneira geral, se a gente pegar na média, você vê aqui, por exemplo, um alemão de classe média alta, com recurso financeiro e etc. Às vezes no mestrado, que eu fazia em direito, por exemplo. Às vezes uma mulher bonita, um cara bonito, uma nhaca miserável. Eu falei, que porra é essa, velho? Olhava pro dente da pessoa já cheio de cara, cheio de merda. Eu falei, caralho, como é que pode, velho? A pessoa tem 22 anos, 25 anos. E já tá na merda aqui já. Né? Encostava na pessoa assim, às vezes você tá interessado num cara, no alemão, aí você vai conversar com o cara, você já olha um pretinho no dente do cara, você fala, puta que pariu, velho. E uma nhaca. Ou você tá interessado no alemão também, é a mesma coisa. Se bem que homem às vezes é doido, o homem muitas vezes não tá nem aí, né? Gi Corrêa, aqui em casa é uma briga porque quero tomar banho todo dia e às vezes quero dar 2 banhos no bebê e ele nada, provavelmente, né? Velho de tártaro, credo, é punk. Pois é, velho. Doideira, né? Eu namorei 4 anos uma alemã, ela tomava banho direitinho. Não sei se ela... Não sei explicar se é porque ela antes se ligou que no Brasil é assim, que aqui é diferente, ou se sempre foi assim, mas desde o começo do namoro, sempre cheirosa, asseada, normal, perfeito. Mas eu já fui em muita festa de forró, já cantei muita festa de forró também, tinha um monte de alemã, né? Eu dançando com as alemãs e várias delas fedendo. Não todas, mas algumas você olhava assim e falava, cara, como é que pode a menina dessa, velho? Tá fedendo desse jeito. Você não esperava. Você tá doido. Gi Corrêa, ele já aprende a ficar sem banho desde que nascem. Fiquei 3 dias no hospital e eles disseram que não precisa dar banho no bebê. Pois é, eu conheci uma au pair e ela me falou que as crianças ficam lá uns 3, 4 dias também sem tomar banho. Criança assim de 7 anos, 10 anos e tal. E a família tem grana, tem estrutura, tem educação também. Sei lá, um pai empresário, a mãe também e tal. E as crianças assim de 5 anos, 7 anos, 10 anos, 3, 4 dias sem tomar banho. E a au pair, no caso, ela falou, cara, não consigo acreditar nisso, meu Deus do céu. E a mãe dizendo que não precisava tomar banho. Olha que doideira, velho. Doideira, né? Mas enfim, galera, é isso aí. A gente finalizou a live de hoje com várias expressões do dia a dia, com base nas perguntas de vocês. Lembrando que toda segunda, quarta e quinta a gente tem live às 20 horas. E toda quinta é quando eu faço um compilado das perguntas que vocês fizeram nos últimos 7 dias. A gente vai revisando frase por frase, beleza? Thay falou, não por isso que meu namorado me escolheu. Eu sou cheirosa, viu? Pois é, se ele for alemão,
Toma cuidado para ele não ser fedendo. Tony, obrigado. Tamo junto, meu brother. Joana, meus pacientes também acham que não precisam tomar banho todos os dias. No Brasil, banho também é usado como terapêutico. Exatamente. A Gilda falou que entrou agora. Gilda, você perdeu muito conteúdo, viu? Então aproveita que eu vou postar essa live e você vai poder rever ela, tá bom? Beijão pra vocês, grande abraço e tamo junto.